Mais alguém? Questão dos serviços, né? A primeira coisa que eu diria é que uma parte significativa dos serviços que hoje aparecem na estatística anteriormente estavam no interior da fábrica. Hoje aparecem como se fossem atividades independentes. E aparecem como se fossem atividades improdutivas. E não são atividades improdutivas. Essa é a primeira coisa. Se você me perguntar que porcentagem do crescimento dos serviços tem essa característica, eu não sei. Não estudei isso. Mas eu acho que é uma porcentagem importantíssima. Segunda coisa, é um erro pensar que para Marx a riqueza é só riqueza material, assim, física. O trabalho, por exemplo, de professor, digamos, o trabalho de um professor de uma escola técnica é trabalho produtivo, produz riqueza. O transporte é uma atividade produtiva e é um serviço. Uma série de atividades que aparecem como serviços são serviços produtivos. Obviamente que existem serviços improdutivos. Daria exemplo de serviços improdutivos como segurança, como propaganda, como, sei lá, o que mais? Justiça, mensalão, aliás eu não falei do mensalão, né? Justiça, Forças Armadas, são atividades improdutivas. Mas grande parte dos serviços que circulam por aí são serviços produtivos. Por exemplo, serviços de informática. Eu diria que, em geral, são serviços produtivos. São serviços produtivos. Mesmo quando serviços destinados a atividades improdutivas. Por exemplo, eu sou um gráfico, tenho uma gráfica. Eu faço a produção de um cartaz da Coca-Cola. E a Coca-Cola prega na parede. A propaganda é improdutiva. Mas o trabalho que eu realizei de imprimir o cartaz que diz Coca-Cola faz mal para a saúde, esse trabalho era para dar risada. Não era para dar risada não, porque é verdade, né? Esse trabalho é um trabalho produtivo. Só que é um trabalho produtivo que foi consumido improdutivamente. Da mesma maneira, o trabalho que produz bens militares, trabalhos que produzem bens materiais ou serviços para o setor militar, são trabalhos produtivos que são consumidos improdutivamente. Então, tem que ter cuidado, porque quando se fala que no capitalismo atual os serviços avançaram e a indústria retrocedeu e, portanto, o trabalho deixou de ser a base sobre a qual se calcula a riqueza social, né? Isso é um equívoco que não leva em consideração isso que eu tinha dito. Bom, tem toda uma discussão sobre esse negócio do serviço, né? Se vocês quiserem uma leitura sobre a questão do trabalho produtivo, trabalho improdutivo, tem um artigo que inclusive fala do trabalho, não vou dizer se produtivo ou improdutivo, dos assistentes sociais. Leiam para ver se o que eu digo. É um artigo que dá para sair publicado, tem por aí algumas versões piratas, dá para sair publicado, e isso depende do Helder Gomes, que é o organizador do livro. Espero que ele tire esse livro rapidamente. E é um artigo que discute com profundidade essa questão em que sentido o trabalho é produtivo e em que sentido que é o trabalho improdutivo.
Em relação à universidade, eu posso dizer muito pouco. Vocês podem dizer muito mais que eu. Né? Mas, pelo sentido que eu percebi da tua fala, eu diria, me atreveria a dizer duas coisas que talvez sejam bobagem. Acho que não. Primeiro, a universidade é uma instituição burguesa. Ela foi construída para produzir força de trabalho para o capital. O problema é que, para produzir força de trabalho para o capital, a força de trabalho precisa pensar. Precisa pensar. E quando o ser humano pensa, é um problema. Se pudesse ter força de trabalho para o capital que não pensasse, seria uma maravilha. O problema é que pensa, e aí começa a complicar a vida do capital. Então é uma instituição contraditória, como qualquer outra, mas muito contraditória. Ela é uma instituição burguesa, mas tem dentro de si muitas contradições. E a questão dos marxistas e não marxistas críticos da universidade, que você apontou por aí, eu acho que a gente tem que fazer aliança. Eu não sei como é que, em que nível que está a conversa e como é que são as possíveis alianças. Mas quanto maior a aliança, melhor na luta. Eu acho que a gente não pode ser sectário, sabendo das limitações que a universidade tem. Agora você pode falar muito mais da universidade que eu. O nome do PET, Serviço Social, Economia, Psicologia e Licenciatura. Agradecemos a presença e contribuição do professor Reinaldo Cafanhoto, o pontapé inicial desse grupo de estudo.